A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aqui quem vos fala é o seu irmão Emerson, estamos em mais uma live nesse canal, Momento Único Oficial com 2 Fs, glória a Deus, aleluia, estamos numa segunda-feira, glória a Deus, 1º de junho, 4h10 da manhã, glória a Deus, onde o Senhor dos Senhores, Ele tem uma palavra ao nosso coração. E hoje Ele me deu uma palavra, assim, surpreendentemente, que está em Ezequiel 46, versículos 20, 21, 22, 23 e 24. Oh, glória! Que se diz assim, ó. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que não as tragam ao átrio exterior para sacrificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, de 40 côvados de comprimentos e de 30 de largura. Estes 4 côvados tinham uma mesma medida, e havia uma parede construída ao redor deles, ao redor dos 4, e havia cozinhas feitas por baixo das paredes ao redor. E me disse: estas são as cozinhas onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Glória a Deus, essa é uma palavra diferentemente, porque, meus irmãos, é inacreditável, porque esta palavra, ela significa adoração ao templo. Quando o Senhor deu essa visão a Ezequiel, essa seria a visão do segundo templo, ou seja, o primeiro templo de Salomão, né? O primeiro templo de Salomão, ela foi destruída por Nabucodonosor, e esse seria o segundo templo, né? Que esse segundo templo seria onde Jesus frequentara também. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, naquela época, o povo ele não tinha acesso diretamente a Deus. E o que é que o povo fazia? Tudo que o povo fazia, ele levava sacrifício ao sacerdote, e o sacerdote iria até o templo, e no templo o sacerdote ele fazia um sacrifício para Deus, igual está aqui no versículo 20. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta. Olha só, pela culpa, a oferta pelo pecado, onde cozerão a oferta de manjares, para que não as tragam ao átrio exterior para sacrificarem o povo. Ou seja, o povo naquela época ele não tinha acesso a Deus diretamente, mas indiretamente através do sacerdote. O povo praticava algum pecado, o povo pegava um sacrifício, levava até o sacerdote, e o sacerdote ia lá e sacrificava para Deus. Mas isso na época antiga, até a vinda de Jesus, porque depois da vinda de Jesus foi-se a graça de Deus. E aí todo mundo tem acesso a Deus. Por quê? Porque na crucificação o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Oh, glória a Deus! Ou seja, o céu ele desceu para que este humilde servo que vos fala, e você que está aí do outro lado, nós temos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, consumador dos séculos, aquele que manda e desmanda, aquele que tem todo o poder em tuas mãos e que manda em mim e que manda em você, porque nós temos um dono, e esse dono chama-se Senhor Jesus, porque é tudo dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. Eita glória, aleluia. O que o Senhor está dizendo agora, uma nova adoração. Uma nova adoração está se encaminhando, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está vindo com som de alarido e glória. O que Ele está pedindo nessa palavra, que Ele abriu a nossa mente, porque agora nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Esse atro que fala essa palavra, ela tem 40 côvados, cada côvado seria 45 centímetros, 40 dá 18 metros, 30 côvados a 45 centímetros, dá mais ou menos em torno de 14 ou 15 metros. Ou seja, 18 por 15, isso é um templo onde você está, um templo espaçoso e tem parede em redor, ou seja, o inimigo ele não vai poder te avançar, porque você está cercado pelos anjos do Senhor, pelo ato do Senhor, pelo templo de adoração, porque você e eu somos templo do Espírito Santo de Deus. E o que Deus está dizendo nessa palavra, meus irmãos, é que nós adoramos ao Senhor e estamos revestidos pelo poder de Deus para adorar o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Aleluia, alabassuri canta, alabassúbia. Oh glória, meu Deus, o que o Senhor está dizendo nesta manhã, Pai. Como é linda a tua palavra, Pai. O Senhor está dizendo, Senhor, que nós temos o livre-arbítrio de adorar o Senhor. Aleluia, nós temos que adorar o Senhor, porque Ele está vindo, Ele está chegando. E esse é o novo segundo templo, porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Ei, meus irmãos, se você está assistindo esse vídeo, e você está pensando em parar, em desistir, não desista, porque o Senhor, Ele te deu o primeiro templo para você adorar. O Senhor, Ele te deu o primeiro templo para você adorar. E o inimigo, ele colocou coisas na tua mente, no teu coração, para fazer você desviar da palavra, porque a palavra diz que o Deus deste século, Ele cega o entendimento do evangelho. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor, Ele está te fortalecendo, Ele está te dando força nesse momento. Ele está te dando força nesse momento, Ele está te revestindo agora como revestiu no templo, Ele está te revestindo agora em 4 paredes. Esse atro que você está adorando nesse momento, o Senhor Jesus Cristo, Ele está te revestindo, Ele está te fortalecendo para que você dobre o teu joelho e busque a presença de Deus, porque o inimigo ele vem para roubar, para matar, para destruir, e o Senhor Jesus Cristo está te chamando agora para um renovo, assim como Ele fez o segundo templo para o povo de Israel, para que o povo de Israel se reúnam e adore ao Senhor em espírito e em verdade. Ele está te dando agora uma segunda chance, um segundo templo para que você possa adorar ao Espírito Santo de Deus, para que você possa adorar em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai te fortalecer, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te revelar a boa, agradável vontade de Deus. Oh glória, meu Deus, aleluia, como é forte nesse momento. Meus irmãos, se você está parado, se você está pensando em desistir, em parar, não faça isso. Jesus está te chamando agora. Jesus está te chamando agora. Ele montou todo um cenário de um segundo templo, porque o Senhor, Ele é misericordioso. Ele carrega consigo a misericórdia e a compaixão, assim como Ele teve compaixão com aqueles 5.000 pessoas assentado lá no deserto, lá no monte, e Ele fez o milagre acontecer, porque as pessoas ouviram a palavra e Ele, com tua tremenda compaixão, Ele multiplicou os pães e os peixes para aquelas pessoas, porque não tinha lugar para onde elas irem. Oh glória, elas ouviram a palavra e o milagre ele acontece depois, após
após a palavra de Deus. E o que o Senhor está dizendo nesse momento, que o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer, a tua mente vai se expandir, porque o Senhor, Ele está falando contigo nesse momento. Se você está pensando em desistir, não desista, porque o Senhor, Ele está contigo, porque o Senhor, Ele está abrindo o segundo templo. Você, meu irmão, é templo do Espírito Santo de Deus, e o Senhor está abrindo agora, está te revestindo de poder, te revestindo de coragem, te revestindo da graça de Deus, para que você possa alcançar a tua salvação, porque a salvação ela é individual. Deixe o inimigo falar o que tem que falar. O que importa é adorar a Deus. O que importa é seguir os mandamentos de Deus, porque se nós seguirmos os mandamentos de Deus, fazemos o que Deus manda, a porta da graça se abrirá sobre nós e a salvação cairá sobre nós, porque a salvação ela é gratuita. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada, somente sacrificar o teu tempo. Meu irmão, o teu tempo, isso é muito forte. Sacrifica o teu tempo. Esse tempo que você tem, tira as coisas mundanas do teu coração e dedica o teu tempo à adoração a Deus, porque Ele te chama nesse momento. Aleluia, Ele te chama nesse momento. Não pare de adorar o Senhor. Não pare de buscar o Senhor. Assim como Ele fez esse segundo templo para que o povo volte a adorar ao Senhor, porque naquela época só podia adorar dentro do templo. Agora nós adoramos dentro de nós mesmos, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deixe que Deus Ele limpe esse templo. Deixa que o Senhor Jesus Ele limpe esse templo. Esse templo que você tem é sagrado. Esse templo que você tem, ninguém pode mexer. Esse templo que você tem pertence a Deus. Esse templo que você tem é um templo de adoração somente a Deus, porque Ele é o único. Ele é o merecedor. Ele é adorado, porque só dele, por Ele e só para Ele são todas as coisas. Ou seja, esse humilde servo e você que está aí, pertence a Deus. Dobre seus joelhos, busque a Deus, Ele te perdoará e volte na adoração ao Senhor, porque Ele está vindo. No abrir e fechar de olhos, Ele virá buscar a tua igreja. E você, meu irmão, que está aí, voltando para os braços do Senhor, você também estará nesse arrebatamento. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, que palavra é essa? Meu irmão, que palavra é essa que o Senhor nos revelou agora nesse momento? Meu irmão, sabe qual é a coisa mais linda? É que se nós abrirmos essas escrituras de Gênesis, desde o início, Apocalipse até o fim, qualquer palavra que tiver nessa Bíblia, nessas escrituras, é uma revelação. É uma revelação. Qualquer palavra, qualquer texto que nós abrimos dessas escrituras é uma revelação. E a revelação de Deus é essa: que Ele está limpando o segundo templo para que você possa adorar Ele em espírito e em verdade e viver na graça de Deus, porque Ele vem nos buscar para tirarmos deste mundo, porque este mundo vai queimar em fogo e enxofre. Essa é a verdade que muitos não querem ouvir, mas é a pura verdade. Busque a Deus enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Essa é a palavra para o meu e para o teu coração nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, nós ficamos regozijados de tanta palavra de Deus em toda manhã que Ele nos dá para que nós possamos compartilhar
nós estamos compartilhando este pão que veio diretamente do céu para os nossos corações. Amém? Meus irmãos, não se esqueça, @Momento Único Oficial com 2F. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson e agradeço a todos por estar nesse canal. Nós estamos começando, já passamos acho que praticamente mais de 20 vídeos e todo vídeo tem uma palavra nova, todo vídeo tem algo novo da parte de Deus ao teu coração. Amém? Não se esqueça, @Momento Único Oficial com 2F. Irmão Emerson está aqui todo dia pela manhã, mais ou menos nesse mesmo horário, para trazer uma palavra de Deus. Dê aquele like, dê aquele joinha. Dê um joinha, se inscreve no canal, @Momento Único Oficial com 2F, para que o YouTube possa ver que esse vídeo é relevante. Espalhe essa palavra de Deus para muitos irmãos, que muitos estão precisando da palavra de Deus. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele venha resplandecer a glória dele na tua vida. Amém? Até mais.